boa tarde, pessoal. Tudo bem? Conforme prometido, a chamada de ontem, essa semana nós vamos nos dedicar a gravar alguns vídeos e compartilhar com vocês a respeito de comportamento humano no ambiente de trabalho, tá certo? Nós vamos ter temas bastante interessantes e vamos começar pelo seguinte. Já avisado que são temas difíceis, que são temas espinhosos, que são temas densos, porque falam a respeito do comportamento nosso e do nosso próximo. E cada um, a gente sabe, tem uma química diferente, tem uma formação diferente, uma educação diferente. Então, às vezes, para algumas pessoas, as palavras caem de uma forma tranquila, e as mesmas palavras para outras pessoas, nem tanto. Às vezes a pessoa até se sente agredida de alguma maneira. Claro que não é a nossa intenção aqui. Nossa intenção é realmente abordar os assuntos ligados a comportamento, psicanálise, filosofia, psicologia, no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. E o primeiro tema que eu quero tocar com vocês, ele tem que vir antes mesmo. Ele é um tema chamado aceitação. E a aceitação, ela começa por nós mesmos. Nós precisamos nos aceitar, para poder aceitar o outro, para poder aceitar um diálogo, para poder aceitar uma convivência. E quando eu falo de relação, que a relação nunca é unitária, ela nunca é solitária, tá certo? Daí a diferença de intimidade e privacidade. A intimidade, eu exerço a minha intimidade, é comigo. A privacidade é sempre em relação a mim e a mais alguém ou outras pessoas. A privacidade é sempre uma relação, e relação é no mínimo entre duas pessoas. E o relacionamento humano dentro do ambiente profissional, ele deve ser adulto, que é um assunto que a gente vai tocar mais profundamente quando a gente verificar o que significa e como se aplica a análise transacional. Tá? Um tipo de terapia feito sob medida para o ambiente profissional. Pois bem, a aceitação, começando por si mesmo, significa não apenas aceitar as nossas qualidades. Parece fácil de falar, mas não é. Na prática, nem todo mundo aceita as próprias qualidades. Você veja a dificuldade que normalmente nós apresentamos como seres humanos em relação a aceitar elogios. Normalmente a gente fica constrangido, né? Normalmente a gente fica vermelho, fica meio sem graça, sem jeito de estar sendo elogiado. Né? Quando a coisa é em exagero, ou pior do que isso, quando a gente nota que o exagero é uma falsidade, que isso existe, é o falso elogio, eu prefiro realmente ser uma crítica verdadeira do que um falso elogio. Né? Falso elogio não serve a ninguém, nem a quem faz e muito menos a quem recebe. Então, nesses casos, a gente precisa o quê? Primeiro se aceitar. Aceitar as qualidades, as verdadeiras qualidades. Não aquilo que elogiam sem motivo. Mas aceitar de bom grado. Olha, aceito o seu elogio, muito obrigado. Com tranquilidade, com segurança, não com prepotência. Tema de outra aula. Mas essa nossa aceitação de si mesmo também passa pelos defeitos. Pois é. E aí a coisa começa talvez a pegar um pouco, né, João? Aí não é só, a qualidade não é tão difícil. Você vai, vence a timidez, não é? Vence aquele constrangimento inicial e depois a coisa vai tranquilo, vai numa boa. Os defeitos não. Os defeitos, quando a gente escuta alguma coisa que está errado na gente, a primeira reação nossa é defesa. A gente se defende daquilo. A gente então parte para o ataque. Tá? Porque realmente, muitas e muitas vezes, nós nos defendemos atacando. E esse ataque vem no sentido de ofender a outra pessoa, quem nos fez a crítica. Né? Então, aquilo não caiu bem para a gente e normalmente a nossa reação primária, a primeira reação, é a reação de devolver aquilo que nós estamos recebendo e não gostamos. Tá? Então é necessário o que, João? É necessário para eu poder ter empatia em relação ao que a pessoa está me falando, porque muitas vezes a crítica é uma crítica construtiva. Alguém está falando para o nosso bem, em ambiente de trabalho, inclusive, para você evoluir, para você crescer. Mas você tem que também saber lidar com os seus defeitos. Como é que você lida com os seus defeitos? Como é que você olha para você, né, e sabe que você está errado e que aquilo pode e precisa melhorar? Para você mesmo ser mais feliz com você. Para você ter um grau de satisfação consigo mesmo que atinja um patamar que lhe dê felicidade e sossego. Que é o que você poderá então oferecer ao outro. É isso que a gente emprega na colaboração e na empatia. Tá certo? É esse transbordar de felicidade, de
segurança e de colaboração. Então a gente transborda isso e pode então ajudar o colega, os colegas, por que não os familiares, mas a gente está mais focado aqui no ambiente de trabalho. Formar um time coeso, formar um time que conversa com transparência. A transparência só pode vir de quem se aceita. Nunca esqueça disso. Tá? E se aceitando, nós passamos à parte social, que é aceitar o próximo. Tá bem? Pois bem, é o seguinte. A aceitação, como sempre vocês sabem, para quem já me conhece, sabe que eu apresento a situação e eu gosto de apresentar uma solução para ela. O caminho das pedras, o pulo do gato. Então seria o quê? Passar a não sentir apenas a culpa. Quando a gente aceita os nossos defeitos, automaticamente a gente mede quem é que a gente pode ter prejudicado, quem é que a gente pode ter ofendido, tá certo? E é necessário que nesse momento em que a gente se sente culpado, que é natural, no primeiro momento se sentir culpado, nós transformemos essa culpa em responsabilidade. Por quê, João? Por que é tão importante esse movimento? Justamente por causa da palavra movimento. A culpa é paralisante, já percebeu? Quando a gente tem culpa, a gente vai para um cantinho, fica ali amuado, quietinho, se sentindo mal com aquilo, mas não faz nada, só se sente culpado. Bate o arrependimento, tudo bem. Mas quando a gente transforma a culpa em responsabilidade, isso dá movimento na vida da gente. Então o que a gente faz? Procura a pessoa, ou faz uma introspecção, uma autoanálise, para perdoar a si mesmo, que é muito importante. Puxa, eu me perdoo disso que eu fiz de errado e tenho um compromisso sério de não voltar a fazer ou de melhorar cada vez mais nisso. Tá? Nem tudo, na verdade, é corrigido numa tacada só. Pouquíssimas coisas a gente corrige numa única vez. É um processo de evolução e de melhora. E aí é que tá. A responsabilidade é ágil, é dinâmica. A gente vai, pede desculpa, procura não errar mais, verifica o que é necessário para melhorar. Então ela tira a gente do lugar, tira daquela zona de conforto que não produz absolutamente nada, a não ser mais culpa, mais tristeza e até mesmo quadros de depressão que não são desejados realmente. Tá? Pois bem, o que mais a gente poderia falar para dar aí um suporte nesse sentido de aceitação? Veja, é necessário que nós entendamos que somos, sim, seres sociáveis, que nós vivemos em sociedade. Por mais que a pessoa possa ser introvertida ou algo nesse sentido, tímida, não gostar muito da convivência em grupo, se faz uma necessidade dentro do ambiente profissional. Com raríssimas exceções, talvez de pessoal que trabalha em TI, em laboratórios de Clean 10, super limpos, para montagem de peças sensíveis a poeira, sujeira e essas coisas, então trabalham isolados, tá certo? Em laboratório também, quando alguma substância é perigosa ou de contágio, mas são exceções. Normalmente a gente trabalha em grupo, trabalha em time, tem um chefe, ou tem um colaborador, ou tem um subordinado, e assim vai. O que é muito importante nós termos em mente é o seguinte, quando nós tratamos de nós e dos outros, nós fazemos um ambiente de trabalho melhor. Tá? Então ele vira um ambiente empático, ele vira um ambiente transparente, então você não fica olhando para a pessoa sem saber o que ela está pensando. Então, hora ela te critica, hora ela te elogia, o elogio não é uma coisa que você sente veracidade, você não sente uma confiança naquilo que a pessoa está falando, mas para criticar ela tem boca. Sabe o que acontece, gente? Vou contar para vocês. Normalmente a pessoa que não se aceita, ela é perfeccionista, ela vive atrás da perfeição, que não existe para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Perfeição não rola, velho. Não existe, tá bom? Vamos combinar? A meta de ser perfeito pode existir, sabendo que não vai alcançar. Essa é a real. O que a gente tem que realmente batalhar é para ser melhor amanhã do que a gente foi hoje. Um pouquinho melhor, e a gente vai chegar ao fim dessa existência, de preferência, melhor do que a gente chegou. Esse é o real objetivo das coisas. A pessoa perfeccionista normalmente não se aceita. Ela olha para si, ela sempre vê defeito, ela vê defeito nela, ela vê defeito no outro, ela vê defeito no trabalho, ela vê defeito no chefe, ela vê defeito no subordinado, ela é incapaz de fazer um elogio. Você faz um trabalho maravilhoso, chega lá empolgado, realmente os colegas olharam, puxa, mas esse trabalho está fantástico. Vale uma comemoração, vamos tomar um chopp, tomar um suco, beber um café, sei lá.
Não. Essa pessoa que não se aceita vai achar algum defeito mesmo que ele não exista. E vai criticar com certeza. Elogiar você pode esquecer, porque não é do feitio dessas pessoas que não se aceitam. Obviamente, ao não se aceitar, ele não aceita o outro e transforma o ambiente de trabalho em algo nocivo, extremamente destrutivo e antiprodutivo. E principalmente, para dizer uma palavra que hoje em dia está aí nos RHs e tal, desumanizado. Então, passamos a ter uma relação de coisas, de pessoas que se transformaram em coisas. E nós não somos coisas com toda certeza. Bem, o que eu gostaria também de falar para vocês é que no desdobramento dos nossos assuntos, nós vamos falar a respeito de inveja no ambiente de trabalho, nós vamos falar a respeito de análise transacional, sistema PAC, que eu vou ensinar para vocês, pai, adulto, criança, no relacionamento interpessoal entre profissionais. Tá bem? Também vamos falar de projeção psicológica, que eu vou falar um pouquinho agora, a crise de raiva, a volta ao ambiente presencial de trabalho, como é que isso mexe com a cabeça da gente, como é que a gente pode lidar para evitar justamente a tal da crise de raiva, entre outras coisas. E a pessoa que não se aceita, é muito comum que ela pratique o que nós chamamos de projeção psicológica. João, dá um toque, o que é isso na verdade? Projeção psicológica, pessoal, nada mais é do que uma soma. Ela é uma soma da negação com a irresponsabilidade, com o total desapego à responsabilidade. O que acontece? A pessoa primeiro nega. Ela, mesmo que ela perceba por alguns minutos que ela errou, ou que ela apresenta uma falha, ela não aceita, então ela nega. Não fui eu não sou assim, não fui eu que fiz isso. Está evidente para todo mundo que foi ela que errou, veio dela o problema e está com ela o problema, mas ela nega. Então o primeiro passo da projeção é a negação. Eu nego que eu sou o problema, que eu causei o problema. E o segundo passo é a responsabilidade. O que eu faço? Eu transfiro a minha responsabilidade, a minha culpa para a outra pessoa. Então é a outra pessoa que passa a apresentar, mesmo sem evidência nenhuma nisso. Quem está projetando não quer saber. Para ele o que vale é transferir a responsabilidade para outra pessoa e sair do foco da culpa. Aí, portanto, abrir mão da responsabilidade. Transfere tudo. Transfere o erro, transfere o caráter, transfere as consequências e a responsabilidade daquela falha. Tá perfeito? Tá? Então isso se chama projeção. Quando é da própria personalidade da pessoa, tem uma gama muito maior dentro da psicologia. Tá? Vocês não têm uma ideia do estrago que isso causa, por exemplo, em relações interfamiliares. Mas no ambiente de trabalho também é bem nocivo. Você já pensou você ter um chefe que vive projetando em você os defeitos dele? Te soa alguma coisa familiar? Te soa uma coisa próxima? Tá cheio disso. Tá? E são pessoas que precisam de terapia, são pessoas que precisam, inclusive, ser avisadas do que elas estão fazendo. Tá certo? E para isso existe sim um RH, existem os terapeutas, existem cursos, existem palestras, existem remédios, né, que psiquiatras podem prescrever, se for o caso, de uma ansiedade muito grande que leva a pessoa a essa negação ou a essa projeção. Tá? O que não pode um ambiente de trabalho pagar por conta disso. E quem é inocente acaba entrando nesse furacão, nesse turbilhão e também se cansa. Com pandemia, então, se esgota. Né? Não é mais só o home office, não é mais só o confinamento, é o nervosismo em ter que lidar com pessoas com completo desequilíbrio psicológico e emocional. Tá? Esses assuntos precisam ser tocados. A gente precisa ter coragem de pegar de frente e falar a respeito deles. Porque enquanto tiver máscara, enquanto as pessoas forem levando por levar, é isso que a gente vai ter. Assédio moral, assédio sexual, dano moral, abuso, humilhação, sem absolutamente ser necessário. Podendo ter um ambiente produtivo, empático e humanizado. Tá certo? Então, aceitação. Aceitar-se a si para poder aceitar o próximo. Ideias, pensamentos, posicionamentos, opiniões. Nunca tenha medo de dar a sua opinião. Se você se aceita, você é uma pessoa segura de você e não prepotente. Tá bom? A gente se vê na próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, uma ótima semana. Amanhã tem mais. Abração.